Palavra, né, Eric? Vamos orar por Eric. Estende tua mão para cá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos já, Pai, por toda a palavra que tu vai usar o nosso irmão para chegar aos nossos corações, Pai. Usa ele imensamente, Pai, para que toda a palavra que ele traga essa noite seja alegria, seja força, seja renovo para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Então, abramos nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 19. Hoje eu quero compartilhar com vocês dessa mensagem que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que vocês já ouviram muito falar. E eu queria trazer para vocês o que Deus trouxe para mim, juntamente com uma parte da minha vida. Amém? A partir do primeiro, Lucas capítulo 19, verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, diga rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Até aí. Feche seus olhos. Papai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é bom. E eu te peço, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Usa-me conforme a tua vontade, Senhor Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu ontem, no ensaio aqui na igreja, a gente conversando um pouco, eu com o pessoal, né, do Ministério de Música aqui da igreja, a gente conversando um pouco, e aí eu me lembrei, e eu trouxe um fato, porque hoje a gente está, para quem acompanha a gente está com Elô na bateria, e aí eu trazendo alguns exemplos do meu início, como foi o meu início na questão da adoração a Deus no Ministério do Louvor. Se não me falha a memória, eu tinha por volta de 14 anos. E eu dizendo a ela que como foi bom, sabe? Eu naquela época, eu aprendi a tocar praticamente sozinho. Meus tios, eles tocavam, né? Tinha um violão lá, aí eu pegava o violão e ficava ali, ó, em 2 cordas só. Aí fazia aquela musiquinha Pantera Cor-de-Rosa, no violão, só. E aí, meu irmão fazia parte do Ministério de Louvor na igreja. Meu irmão fazia parte do Ministério de Louvor. Ele cantava. E sempre eu ia, ele que me levava para a igreja. E sempre que acabava o culto, nos domingos na EBD, tinha ensaio. E aí eu ficava ali olhando, a turma adorando a Deus. Eu digo, poxa, que coisa massa. E eu quero, né? Eu desejava aquilo. Eu desejava. E aí eu, um dia, peguei uma revistinha, aí tinha lá a cifra, que é a posição dos dedos para cada nota. Eu aprendi 4 notas. E com essas 4 notas eu comecei a tocar minha primeira música, que foi Faz Chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho e tal. Aí eu, durante o ensaio, eles tiveram uma pausa para água. Aí eu peguei o violão, que eu nunca tinha tocado no violão mixado, né, nos caixas assim, e nem de aço, cordas de aço. Aí eu peguei aquele violão grandão assim. Aí eu posso? Marcos Galdino, que era o líder. Aí ele, pode, vá. Só cuidado. Eu digo, tá certo. Aí eu, devagarinho ali, eu vejo uma pequena nuvem. Aí daqui a pouco o baterista olhou assim, meu amigo irmão Coy, ele foi para a bateria. Começou, tal. Aí o baixista, oxente, foi pro baixo.
E aí cada um foi pegando o seu lugar, e daqui a pouco o líder, que era o guitarrista, começou a tocar também, e foi aquele negocinho mexendo de alegria. E daqui a pouco ele disse, segura aí, segura aí. Aí o vocal começou a entrar, aí eu, caramba, tá ali tocando. Aí daqui a pouco ele disse, segura nessas 4 notas, repete. Agora só inverte agora. Aí já comecei a tocar outro hino que eu não me lembro agora. Eu sei que com essas 4 notas, com a ajuda do líder lá de louvor, ele fez assim, Eric, ele me fez tocar 4 músicas com essas 4 notas. Aí eu digo, caramba, mas é assim mesmo, Marcos, ele não se aperrei não, vá. Aí eu, pá, tocando e, poxa, aí no final do ensaio ele fez, chegue mais cedo que você vai ministrar com a gente. Aí eu disse, não, Marcos, eu disse, vai, porque eu tinha pedido a Deus, você é a resposta de oração, eu tinha pedido a Deus assim. Então eu disse, caramba. E naquela manhã eu disse, poxa, aí André, era o baixista, também estava aprendendo. Aí, bora. Aí a gente foi. Quando começou a tocar, eu estava tão nervoso que eu não sabia se eu olhava para o braço do violão, se eu olhava para a igreja. Aquela, né? O coração a mil. Aí ele chegou e disse, faz o seguinte, vira de costas e adora o Senhor. Feito você fez no ensaio. Não se aperrei não. Aí eu dei as costas, comecei a ministrar. Aí chegaram uma vez e perguntaram para mim, oxe. Aliás, não perguntaram, né? Falaram, oxe, por que só toca de costas, não sei o que e tal. Aí eu disse, Deus sabe. E eu ali devagarinho, tal. E disso tudinho que eu trouxe para vocês, o que eu trago em relação a Zaqueu foi o desejo de adorar a Deus. Minha gente, eu não sabia tocar, só tinha 4 notas, mas Deus viu o meu coração. E naquela manhã eu pude fazer parte daquele corpo e foi tremendo, foi tremendo. Verso 4. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Primeiro ponto. Quem quer, corre atrás. Eu sei que você já ouviu isso, eu acho que inúmeras vezes. Quem quer, corre atrás. Quem quer, vai. Quem quer, né? Quem quer, consegue. E dentro disso aqui, vocês lembram que eu fiz vocês falarem também, repetir comigo, que Zaqueu ele era um homem rico. Qual a necessidade de Zaqueu em conhecer Jesus? Aos olhos humanos. O homem rico, o que é que ele queria com Jesus? O que é que ele deve ter ouvido de Jesus para acender essa chama em seu coração, para ele correr? Você já pensou assim, para aí para pensar, vamos dizer, Elon Musk, correndo no meio da rua, na frente da multidão, só para ver Jesus ali na igreja? Você já parou para imaginar isso? Aquele cara lá que hoje é considerado um dos homens mais ricos do mundo, correndo no meio da rua por Jesus. Então é mais ou menos isso. E mais adiante, mesmo no verso 4, diz que ele subiu numa árvore. Mas aqui eu acho que o que chamou mais a atenção de Jesus não foi o fato de ele ter subido só numa árvore, não. Foi o coração dele. E eu escutei uma vez em uma ministração que eu assisti, e realmente eu fui buscar, eu fui ler e disse, caramba, que verdade. Zaqueu, acreditou que foi o único homem que não, como eu posso dizer, que foi convidado por Jesus, que Jesus se convidou para ir para a casa dele, minha gente. Só por causa do coração dele.
E aí, Zaqueu, através do seu coração, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E aí, trazendo para a gente hoje, na igreja, quando a gente está aqui no momento de adoração ao Senhor, no momento de entrega, que a gente diz, cante, abra sua boca, declare palavras, é para acontecer isso aqui, ó. É para chamar a atenção do Senhor, não é apenas com a boca não, é com o coração. Quando você sair de sua casa para vir para este ambiente de adoração ao Senhor, venha preparado, venha ansiando pela presença dEle. E aí você pega se imaginando, poxa, a minha semana foi punk, porque vai ser. Você trabalha, você tem compromisso, você tem responsabilidade, mas acima de tudo você tem um Deus que é digno de honra, louvor e glória, e que tem te sustentado até hoje. Então, quando a gente chega nesse ambiente de adoração, a gente deve chegar já, Deus, eu quero. Quem aqui se lembra quando você aceitou a Jesus? Como foram aqueles dias? Me digam. Parem para pensar. Porque assim como eu, naquele dia que eu comecei a ministrar a Deus, eu me lembro muito bem da minha oração toda vez que eu subia para tocar. Eu digo, Deus, não me deixa tocar por tocar. Deus, se for só para tocar, não deixa eu subir não. Deus, essa era a minha oração, minha gente. E Deus é testemunha. E eu digo a vocês, eram dias maravilhosos. Eu ansiava o domingo, a quarta-feira. Sinceramente, eu tinha vergonha do culto de oração. Eu tinha vergonha, que eram nas segundas-feiras à noite. Mas foi num culto de oração que eu vivi uma das maiores experiências com Deus. Por conta do meu coração. Porque eu entendo que Deus ele só vai derramar, feito uma palavra que Tia Silvia compartilhou com a gente num momento aqui de oração. Deus ele só vai derramar o tanto que ele vai derramar na sua vida, é o tanto quanto você deseja. Se você não desejar, meu querido, não tem. E aqui, como eu acabei de compartilhar com vocês, Jesus, o próprio Jesus, se convidou para ir para casa. Desce daí, Zaqueu. Bora, eu vou para tua casa. Oxente, como assim? Aí eu chamo a atenção para você agora. Eu queria estar lá para ver a cara de Zaqueu. Zaqueu, que não era um homem bem quisto pela sociedade, por ser um cobrador de imposto, por ser o chefe deles. Em outras palavras, era um ladrão. Extorquia aquele povo. Mas, quando ele teve aquele posto, eu quero conhecer esse Jesus que tanto falam. Eu quero conhecer. E aí ele, sem falar nada, saiu disparada, porque ele queria só ver. Ele só queria ver, minha gente. E quando isso me impactou, quando eu estava fazendo essa ministração, existe um versículo que diz assim: meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ele não precisou falar nada não, minha gente. O coração dele. Então, em contraste com esse versículo, o que esse versículo quer dizer? Que não adianta cantar por cantar. Não adianta orar por orar. Não adianta ler a Bíblia, por uma obrigação. Você tem que entender pelo qual você está fazendo isso. É com entendimento, é o culto racional. É você e Deus. Amém? E aí, quando Jesus disse, desce que eu vou para a tua casa. No verso 5. Não, verso 4. Então, correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Meu Deus!
O que será que Jesus sentiu ao ver ao ver o coração de Zaqueu nesse momento aqui? O que será que Jesus encontrou no teu coração no dia que você aceitou a Jesus e ele desceu sobre você? O que será que Jesus ele tem visto todos os dias da nossa vida para nos acompanhar até hoje? E aí eu te pergunto, atrás de quem nós estamos correndo? Atrás de que nós estamos correndo hoje? Verso 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Ninguém vai entender não. Ninguém vai entender não. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Ó. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí eu coloquei aqui, ó, o verdadeiro arrependimento gera conversão. O verdadeiro arrependimento, ele gera conversão, mudança de caminho. Zaqueu, eu acredito que Jesus não precisou falar nada. Ele que disse: ó Jesus, eu estou disposto a largar tudo para te servir. Jesus, eu não me importo mais com essa riqueza. Ó Jesus, eu faço qualquer coisa para te ter, Jesus. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E aí, ao ver essa trajetória, eu quero trazer para a gente hoje. Hoje o que a gente tem visto no mundo, e aí eu lembro do versículo Romanos capítulo 12, se não me falha a memória, que diz que a gente não se deve amoldar às coisas desse mundo. E quando eu escuto isso, muitos olham para situações, por exemplo, do que o mundo está entrando dentro da igreja e tal, não sei o quê. Minha gente, Jesus ele deixou bem claro através da sua palavra o que iria acontecer nos últimos dias. Ele deixou bem claro para que a sua igreja permanecesse santa. Quando eu digo santa, não é que você vai deixar de pecar não, querido, é que você vai ser separado. Que você vai, sim, viver uma vida dedicada ao Senhor. Mesmo em meio à correria do seu dia a dia. Ah, Eric, mas tu não sabe como é ter que trabalhar não sei quantas horas. Ah, Eric, mas isso. Ah, mas... Meu querido, quando eu não quero, qualquer desculpa serve. Se eu fosse olhar para Zaqueu, como eu acabei de dizer, Zaqueu não tinha motivos para seguir a Jesus. Ele tinha tudo. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pelos líderes dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada membro dessa igreja. Porque a gente tem vivido o melhor de Deus, isso eu posso dizer. Nós temos vivido e temos a oportunidade de avançar a cada dia no reino. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é essa. Estamos correndo atrás de quem? Como temos chegado a esse ambiente de adoração? Cheio de preocupações do dia a dia? Cheio de nós mesmos? Eu tenho que ir para a igreja. Meu querido, eu acho que quando Deus assim, poxa, eu tenho que ir para a igreja, como será que fica o coração do Senhor? Quando eu digo, poxa, eu vou
eu tenho que ler a Bíblia. Cara, não é por aí não. Eu não vou dizer a você que você vai acordar todos os dias, eu quero ler, eu quero cantar. Não, vai ter dia que você vai olhar assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Meu Deus do céu. Mas aí Deus disse que no mundo você vai ter aflições, mas tende é entender, querido. É entender que os nossos sentimentos, eles não mandam na gente. E é dizer e é declarar o que Ele deixou escrito para nós mesmos. A cada palavra. A cada palavra. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento.